Para vocês, era um lance para falta para o Bernal, jogador do Fluminense que comete a falta, era um lance passível de falta para o Matheus Pereira, não era falta cartão para ninguém, era deixar o jogo seguir. Como que vocês avaliaram esse lance? Porque assim, o que mais me irritou na arbitragem foram até as situações em que o Cruzeiro recuperava a bola, aí ele ia lá e resolvia dar uma falta de 2, 3 lances atrás para o famoso perigo de gol, né? Não, na sequência aqui. E no lance que a gente reclama aí, que para mim era para segundo amarelo para o Bernal ali, que já tinha o cartão e fez uma falta grosseira no Matheus, depois sobrou o braço, sim, mas a falta foi o que aconteceu primeiro, né? E não foi uma cotovelada assintosa. Eu acho que aquele lance ali, ele era um lance claro de segundo cartão amarelo dentro do critério que o juiz estava adotando na partida, e aí ele simplesmente resolveu mudar de critério na hora. Como que vocês avaliaram esse detalhe e assim a condução de jogo aí do nosso amigo Rodrigo? O querido, adorei, viu, Rafa? Eu assino embaixo tudo que você falou, Caramujo. Eu só tenho um pouco da questão da interpretação, que eu achei falta, sim, no Matheus Pereira, só que era um lance de contra-ataque do Cruzeiro. E normalmente a arbitragem não para esse tipo de lance para poder dar cartão. Ele deixa o jogo rolar, isso eu falo os árbitros que não têm nenhum tipo de intenção que queira indicar time A ou time B. Geralmente eles deixam, né, a jogada acontecer para depois voltar e dar o cartão. A questão é que ali sobrou um braço, e de fato sobrou o braço, mas a falta foi em cima do Matheus Pereira, que é o primeiro lance. A consequência da falta, talvez por questões mesmo de mania de jogadores, de levantar o braço, de esticar, às vezes até procurando um ponto de apoio, acaba acertando o Bernal. Mas sim, inicialmente, o primeiro lance foi de falta no Matheus. A questão é que normalmente não se aplica ali o cartão amarelo imediatamente parando o lance. Afinal de contas, era um contra-ataque onde o Cruzeiro tinha a posse da bola. Normalmente deixa o lance seguir para depois voltar e dar o cartão amarelo. Mas quis ali a arbitragem, talvez ter a certeza do lance, né, ter ido ao VAR. Acho que isso ali também provoca uma certa tensão no jogo desnecessária, porque você coloca uma pressão extra dos jogadores do Fluminense em cima da própria arbitragem. Acho que isso acabou até prejudicando a conduta do próprio árbitro. Se ele tinha ou não a boa intenção de rever o lance, se estivesse encoberto, qualquer coisa do tipo, ali naquele momento, indo ao VAR, ele coloca uma pressão desnecessária. Acho que serve ali de um exemplo para a arbitragem, né, assim como um todo. O Campeonato Brasileiro ainda não tem nada decidido, tem muita coisa para rolar, e temos também Copa do Brasil, no qual é a CBF também quem irá ali direcionar qual árbitro vai estar nessas semifinais e, consequentemente, na final também. Acho que o Cruzeiro acabou tendo uma má sorte nesse lance. Prefiro pensar dessa forma do que me desgastar mais uma vez com árbitro A ou árbitro B, porque aparentemente as coisas não mudam. Se tem um acerto do árbitro nesse lance, é quando ele vai ali, porque segundo a transmissão, ele pediu, né, a arbitragem de vídeo para ser chamado e poder rever o lance, né? Ele pode fazer isso. E aí o acerto dele é entender que a falta ela foi uma falta do Bernal. Talvez ele não escolheu até para poder controlar ali os ânimos do jogo, não expulsar, né? Porque aí a polêmica seria ainda maior, mas o braço do Matheus Pereira ele só existe pela falta do Bernal. E o juiz poderia ter coibido isso no primeiro momento. A falta, antes dela acontecer embaixo, o Bernal puxa o Matheus Pereira pelo ombro. Na hora do contato do ombro, se o juiz apita, não tem braço do Matheus Pereira no rosto, não tem o chute do Bernal por baixo. Mas é o que eu falei, né? O juiz ele começa tentando demonstrar um senso de autoridade que ele não tem nas partidas que ele apita, ele não tem. Todo mundo que já assistiu os jogos com ele apitando, ele definitivamente não tem essa autoridade. E aí depois ele não consegue se manter nesse critério. E aí eu falo até de um lance que poderia ter prejudicado o Cruzeiro. Ele dá um cartão amarelo ao Fabrício Bruno no começo do jogo por um empurrão no Everaldo,
Depois tem um lance no meio de campo, que o Fabrício Bruno mata um lance do Fluminense puxando a camisa do Everaldo. Ele poderia ter expulsado pelo segundo cartão amarelo e ele não expulsou. Então, assim, o problema para mim começa... E aí eu tô longe aqui, tá, de falar que o resultado foi por conta da arbitragem, porque isso, qualquer um que assistiu às nossas análises, quando o Caramujo colocou ali os melhores momentos, viu que ninguém condicionou o 0-0 à arbitragem. Mas, assim, a dificuldade dos juízes de estabelecerem esse famoso critério, como disse muito bem a Rafa, e aí fica nisso. Você não tem esse perfil de ser um árbitro autoritário que consegue controlar o jogo através dos cartões amarelos, não tente fazer isso. É a mesma coisa de eu pegar um zagueiro e falar com ele, amigão, vai lá, bota você no 1 contra 1 contra o lateral do adversário. Não, esse não é o perfil. Então, esse não é o seu perfil, a sua forma de apitar. Então, o árbitro tentou fazer isso e, à medida que o jogo foi se desenrolando, ele não conseguiu sustentar. Isso acabou pilhando tanto o Cruzeiro quanto o Fluminense. E aí, as duas equipes, tá? Os jogadores dos dois lados, o tempo inteiro, bolinho, reclamação, um segurando o outro. Inclusive, acho que o cartão amarelo do Arroio foi muito besta, não tinha necessidade do que ele acabou ali fazendo, por mais que era uma discussão, era uma confusão. Um atleta que está pendurado, ele tem que evitar esse tipo de situação, mas a arbitragem brasileira, ela tem esse problema, né, de não ter critério, de não ter principalmente qualidade. E aí o produto vai acabando ficando esse resquício do erro da arbitragem, da dificuldade, ele acaba atrapalhando muito o produto, o desenvolvimento do jogo, e os atletas também acabam entrando nessa seara aí e atrapalham o desenvolvimento de uma partida. A gente vê que, apesar do empate, nossa, não conseguimos ganhar em casa, o Cruzeiro está mais próximo dos líderes do campeonato. Veja só você. Cruzeiro com 64 pontos em terceiro lugar. Palmeiras perdeu para o Mirassol. Que baita campanha do Mira, hein? Mirassol em casa ganhou de mais um, segue invicto em seus domínios. Palmeiras 68, Flamengo que ganhou do Santos. Ê, peixão! 68 pontos também, Cruzeiro 64, o Mirassol vem atrás com 59. Então o Cruzeiro tem 4 pontos de diferença para o primeiro time acima dele e para o líder também, que é o Palmeiras ainda pelo número de vitórias, e 5 pontos à frente do Mirassol. Considerando ali o primeiro time fora do G5, que é o Botafogo, a gente tem 12 pontos de vantagem, restando 15 em disputa. Então o Cruzeiro possivelmente aí na próxima ou nas 2 próximas rodadas deve conseguir garantir a vaga definitiva no G4, a menos que aconteça algo muito ruim, né? Mas dessa rodada para vocês aí, ainda resta alguma esperança de título ou esses 2 pontos perdidos aí deram uma desanimada? Acho que para mim Pode ir, Pedro. Esses 2 pontos perdidos colocam o Cruzeiro mais distante ainda desse objetivo, né? Acho que os outros 2 times aí têm confrontos, né, acessíveis, assim como a gente, e aí quando o adversário tem o confronto acessível, tendo a vantagem de pontos, acaba dificultando um pouco o seu trabalho. Então acho que agora o Cruzeiro, assim, eu vou seguir sempre falando disso, tem que fazer a parte dele, e aí vai ter que contar muito com tropeços dos adversários, que eu não sei se esses tropeços vão acontecer, né? E aí eu não estou nem falando, por exemplo, do Palmeiras, perder para o Mirassol. Acho que isso, se você analisa o Campeonato Brasileiro, não era um resultado tão assustador assim, por conta da campanha do Mirassol em casa, né? O Mirassol ainda não foi derrotado dentro de casa, e principalmente pelo que foi o jogo. Quem assistiu o jogo viu um Mirassol muito mais confortável do que o Palmeiras. Então, acho que assim, agora é o Cruzeiro seguir aí fazendo o seu trabalho, e se acontecer dessas equipes talvez tropeçarem, você ser a equipe mais próxima ali para poder pegar esse posto. Primeiro que eu acho que a gente não tem... É claro que aqui eu não estou falando qual que é o manual para a gente poder torcer. Cada um tem, né, claro, as suas razões para poder estar ou não convencido de que as chances se esgotaram no campeonato para questão de título. Eu acho que essa sensação de montanha-russa me incomoda. E aí eu estou te falando, Amanda torcedora, né? Passa uma rodada, a gente consegue
alavancar e melhorar as expectativas, na sequência a gente já deixa cair um pouquinho dessa adrenalina e a montanha-russa desce, né? Isso é desconfortável para mim, mas não tirem nada o mérito dessa equipe e o orgulho que eu tenho também do Cruzeiro de estar novamente no Libertadores da América. É claro que aqui a gente quer vencer todas as partidas, é claro que nós estamos o tempo inteiro com essa mentalidade de ser campeão, de entrar numa competição para ser campeão, mas a gente está vendo que fica um pouco distante pela prática, pelo que vem fazendo também o Flamengo e tem também o Palmeiras fazendo, e é mérito dessas equipes que hoje estão à frente do Cruzeiro. O Cruzeiro já não depende mais dele, né, somente, já há um bom tempo. Acho que isso é um impacto maior, porque nós sabemos que é difícil vencer no campeonato, claro, mas quando não depende somente de você, se torna ainda mais difícil. Eu confesso que nesse momento a montanha-russa ela está bem com a adrenalina baixa. Eu não criei ainda para essa última rodada aquela coisa de falar, eu acho que dá, hein? Mesmo estando um pouco mais perto pelo um ponto que nós fizemos na rodada. Acho que a gente está um pouco mais descrente disso. Claro que eu não estou falando como um todo torcedor, estou apenas apontando aqui qual que seria a minha análise. Vamos ver nas próximas rodadas se essa montanha-russa inclina novamente, sobe novamente e as coisas mudam. A tendência é que a gente possa estar mesmo consolidando nessa posição. Eu lamento muito a gente chegar na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro com as equipes sem estarem todas na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Temos aí 2 equipes, né, em tese, 3 disputando o título do Campeonato Brasileiro e uma delas tem um jogo a mais que as outras. Então é difícil ficar fazendo análise em cima de pontuação, de diferença de pontuação, quando as equipes não têm o mesmo número de jogos e foi assim ao longo do campeonato inteiro. Então, eu sigo aqui com a minha tese que a gente tem que se ater mais ao aproveitamento de pontos e a questão é que o Cruzeiro teria que tirar uma diferença de aproveitamento de pontos se quisesse sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. E para isso ele precisaria ser perfeito nessa reta final. É muito difícil ser perfeito, tal. Alguns diriam que é impossível. Então, assim, eu realmente não acredito que o Cruzeiro vai ter forças para buscar esse título, o que não tira em nada o brilho da campanha. Acho que a campanha do Cruzeiro é fantástica. Você não vai vencer todos os jogos, vez ou outra você vai empatar, inclusive dentro da sua casa. O próprio Flamengo, o Palmeiras também tiveram resultados frustrantes nesse sentido. A questão é que eles têm um aproveitamento de pontos superior ao nosso e ainda com uma partida a ser feita que nós já fizemos, né? Ambos têm uma partida a menos em relação ao Cruzeiro. Então, não acredito que estamos na briga pelo título, mas acho que tem muitas coisas boas para serem tiradas desse Campeonato Brasileiro que o Cruzeiro está fazendo, inclusive para que a gente chegue mais forte na próxima temporada. Palmeiras e Flamengo estão fazendo uma campanha muito fora da curva, eu não sei se no ano que vem vão conseguir ter esse aproveitamento de pontos que estão tendo aqui, de 70%, é algo muito, muito, muito acima mesmo, é coisa assim de Manchester City e Liverpool naqueles anos que eles brigaram ponto a ponto, saldo de gols, cartão amarelo para ver quem seria campeão. Não sei como vai ser no ano que vem, mas acho que o Cruzeiro consegue tirar boas lições desse campeonato que fez, que foi muito bom, mas que se a briga for nesse nível aí, vai precisar melhorar alguns pontos de elenco, de aproveitamento de pontos em algumas circunstâncias de jogos, e acho que a gente está num caminho muito bom para chegar ainda mais forte em 2026. Mas não acredito mais em possibilidade de título brasileiro para o Cruzeiro não, Caramujo. Uma coisa interessante para a gente pensar é que provavelmente alguém pode ficar muito frustrado aí nessa reta final, ou pode ser que os 3 aí saiam premiados com algum troféu, né? Porque Palmeiras e Flamengo disputam aí de forma mais direta a cabeça aí do brasileiro, eles vão se enfrentar na Libertadores, se cada um ganhar um, ninguém chora, né? E se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil também tá beleza pra gente. Mas eu vi até uma mensagem aqui da pessoa falando que com esse futebol que o Cruzeiro está jogando, com esse desempenho, a gente não vai fazer um bom papel na reta final de Copa do Brasil. Beleza, a gente pega pro Corinthians, perdeu em casa. Saiu aí da metade de cima da tabela, inclusive, né? Perdeu pro Ceará. A gente pega o Fluminense, que jogou contra o Cruzeiro ontem e vem numa fase oscilante, né? Fez um jogo ok ontem,
mas não é que o Fluminense tenha merecido vencer o Cruzeiro, tá? Eu acho que em nenhum momento, se tinha um time para ganhar, era o Cruzeiro. E a gente vê o outro time, que é o Vasco, meio que entrou no modo Diniz, né? Depois daquele momento mágico, perdeu 3 aí e tem perdido bem. Tá todo mundo mais ou menos na mesma, pensando em Copa do Brasil? Todo mundo oscilando? Sim, todo mundo na mesma. O Cruzeiro tem alguns nessa questão física, né? De alguns atletas. O Vasco talvez não tenha tanto esse problema de perder jogadores por lesão, mas tem jogadores ali, talvez vitais para a ideia de jogo do time, perdendo um pouco do rendimento, e aí eu destaco principalmente o Felipe Coutinho. Nos últimos jogos aí que o Vasco não conseguiu vencer, o Felipe Coutinho não conseguiu atuar bem como vinha atuando, como fez, por exemplo, diante do Cruzeiro. O Fluminense também tem oscilado bastante desde a chegada do Zubeldia, e o Corinthians, eu cheguei até a ver, assim, acompanhando a timeline do Twitter, alguns torcedores, pessoas que acompanham o clube, existe até uma pequena discussão ainda sobre a possibilidade de trocar o treinador, né, mesmo estando em reta final de Campeonato Brasileiro e já pensando em Copa do Brasil. Então todo mundo ali passando por esse período de oscilação. Acho que vai acabar ficando por conta daquele que o quanto antes conseguir resolver isso, pensando na Copa do Brasil. Está todo mundo na mesma com o Cruzeiro na frente. Existe essa possibilidade? Acho que o Cruzeiro ainda tem um diferencial, mesmo vivendo esse momento de oscilação, como todas essas outras equipes que hoje estão ainda na Copa do Brasil. E o diferencial do Cruzeiro, para mim, é a qualidade individual. O Cruzeiro pode estar oscilando e enfrentar um Corinthians e aí ser superior ao adversário, baseado naquilo que o Cruzeiro tem individualmente falando. Copa do Brasil é diferente, eu bato nessa tecla. O nível de concentração muda, o nível de pressão muda, a questão do incentivo da torcida, a atmosfera, isso contagia os jogadores. Não dá para a gente pautar a Copa do Brasil com o que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro. E eu até prefiro pensar dessa forma. É claro que a gente precisa equilibrar um pouco da expectativa e da realidade, mas hoje, dentro de todos os times que estão na Copa do Brasil, o Cruzeiro ainda é superior a todos eles, aqueles outros possíveis e adversários, porque o Cruzeiro tem a qualidade individual que pode fazer a diferença nos 2 jogos da semifinal, consequentemente da final também. As 4 equipes que chegaram para essa semifinal de Copa do Brasil têm elencos desequilibrados e trocaram de treinador pelo menos em um momento dessa temporada. Então é natural que quando você chega em novembro, você tenha algum nível de oscilação. Todas estão oscilando, seja em desempenho, seja em resultado. Essa Copa do Brasil muito espaçada tem pontos positivos e negativos. Eu acho que no momento ali do confronto das quartas de final era um Cruzeiro que passava muito mais confiança e segurança ao seu torcedor, que parecia realmente estar muito à frente, não só do Corinthians, como também do outro lado da chave, a nível de desempenho. Mas ainda tem muito tempo para esse jogo, gente. No futebol brasileiro, 1 mês é 10 anos. Muita coisa ainda vai mudar. Pedro citou, pode ser que tenha gente mudando de treinador ainda até lá. Então, vamos com calma. Acho que não é momento de tirar conclusões nem para o positivo, nem para o negativo em relação ao Cruzeiro ou aos adversários. Estão todos tendo que lidar com problemas parecidos. O desgaste da temporada inteira, e aí, falando do que nos interessa, que é o Cruzeiro, momento para o Leonardo Jardim gerir muito bem os minutos de todos para que possamos chegar com as nossas principais peças bem para esse confronto, porque algumas questões estão muito claras, né, Caramujo? Alguns atletas realmente não podem sair desse time, mas quando eles não estão bem, eles não vão entregar o que sempre entregam. Então é preciso ter essa gestão de minutos para que no momento certo eles cheguem bem, possam nos ajudar para que o Cruzeiro dê um primeiro bom passo, né? Começamos esse confronto na nossa casa e precisamos, na minha opinião, buscar uma vitória, porque sabemos da dificuldade de jogar na Neoquímica Arena. Então é importante começar bem com o pé direito, que me perdoe quem é canhoto aí no chat, mas começar com o pé direito aqui em casa. Não, você tá rindo porque, né, às vezes a pessoa é canhota, aí ela fica, começar com o pé esquerdo também é bom, mas desculpa.
sem preconceito de pé ou mão dominante. Não temos De forma preconceito. alguma, inclusive os canhotos né, costumam ser mais talentosos aí no futebol. Obrigada. Canhoto, Rafa, ou ele é muito bom ou ele é muito ruim. Eu tenho Aí, experiência. ó, Amanda. Não, mas Amanda joga bem. Primeira opção, tá, Emerson?